Fala pessoal, tudo bem? Flávio falando, catequista aqui novamente com vocês e estou aqui com Adilce. Então, Adilson, nós estamos aqui agora para finalizar aquele nosso bate-papo, né? Aquela nossa conversa, a apresentação da missa, as partes da missa, que tem um rito lá de abertura, com canto de entrada, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, e agora o rito final. Vamos falar sobre o rito Já final. falamos sobre comunhão? Sobre comunhão também, que está dentro do rito de Eucaristia, né? E agora falta só o rito final, que nós vamos conversar aqui um pouquinho o que acontece, né? Nessa parte final da missa, logo após a comunhão dos fiéis. E o padre faz o quê, né? Uma oração pós-comunhão. Depois de comungar o corpo, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos ali o padre faz a oração de pós-comunhão. O sacerdote faz essa oração pedindo que as graças recebidas, né, Dilce, sejam recebidas nessa comunhão, seja frutífera para a vida cristã. Que ela surta, faça efeitos bons, que aumente a nossa fé, que aumente os dons do Espírito Santo, que aumente as nossas virtudes como cristão. Os dons do Espírito Santo, por exemplo, a fortaleza, a ciência, a sabedoria, o temor de Deus, a piedade, o conselho. Então, todos esses dons, eles vão ser aumentados. É como se fosse um alimento, né? Um alimento para o nosso corpo, e a gente vai ficando forte ou recarregando as nossas baterias, né, para a semana que vai vir. Geralmente eu falo isso no domingo, mas as missas são diárias, né? Então, sempre que a gente busca na comunhão, e essa oração que o sacerdote faz, é para que realmente o corpo e o sangue do Senhor Jesus seja um alimento para nós, seja a nossa força. Sabe, Flávio, há muito tempo veio na minha ideia, eu perguntei para o padre, ele falou que eu não estava errado, de considerar esse oremos final da missa fosse uma ação de graça a Deus. Nosso agradecimento por ter permitido que nós participássemos por um momento tão sagrado, tão sublime, e Deus permitiu que nós participássemos da vida de Jesus Cristo. Então, eu falo assim, sem essa ação de graça e sem um propósito nosso de viver tudo aquilo que nós aprendemos, a missa não vai ter sentido para nós. Muitas pessoas falam assim, eu não gosto muito da missa porque ela é repetitiva, é sempre a mesma coisa, e fica falando sempre a mesma coisa, a gente não aguenta. É sinal que essa pessoa jamais participou de uma missa. Ela assistiu só. Ela assistiu a missa. Ela não participou. Porque nenhuma missa é repetitiva. Todos os momentos, eles são repetitivos. Mas as orações são exclusivas daquilo que nós estamos celebrando. Então, quem participa da missa, quem presta atenção e quem absorve o que o padre está rezando, ele sai da missa fortificado, tem uma semana mais plena. Tem o padre que fala assim, quando ele termina, não a homilia, quando ele termina de dar um diálogo com a gente, ele fala assim, domingo sem missa é semana sem Deus. E é verdade. É verdade mesmo, porque até eu digo até mais. Semana sem Eucaristia, domingo sem Eucaristia, é semana sem Deus. Eu não tenho força suficiente para enfrentar os obstáculos que vão aparecendo pela frente. Então, gente, a missa é a oração mais perfeita e mais completa que existe. E no final, a gente recebe, assim, as bênçãos que foram destinadas durante a celebração toda. Nós devemos dar graças a Deus
de ter deixado para nós os padres, né? Os presbíteros, aqueles que vão lá no presbitério, incorporado de Cristo, eles falam em nome de Cristo para nós. Então, eu falo assim, a missa para mim é um momento muito, muito sagrado. Eu não posso estar na missa a semana inteira, não posso. Porque eu não sei se eu já comentei, mas eu sou deficiente visual, eu não enxergo. E eu não posso ir para a igreja sozinha, eu preciso ter alguém que me leve. E já tenho um compromisso com o coordenador da catequese aqui, que me leva todo domingo, e quando eu preciso de confissão também ele me leva. Ele está sempre à minha disposição, mas eu não gosto de aproveitar muito dos outros, sabe? De falar para ele, eu quero ir em todas as missas, não. Então eu fico na televisão. Participo, não. Eu participo sim, porque eu absorvo o que o padre está falando, as orações que são feitas. Então, eu sou de ficar pregada na celebração da missa, principalmente a da Aparecida, porque logo que termina a missa de Aparecida, começa um terço com o padre Antônio Maria, e eu gosto muito. E quando tem também festa de santuários, igual agora, que está mostrando a novena do santuário lá de Bom Jesus da Lapa, lá na Bahia, está sendo muito bonito. É diferente, bem diferente. A cultura do povo cristão lá na Bahia é bem diferente daqui. O povo de lá é mais simples, muito simples. Os padres falam de uma simplicidade tão grande que causa até assim alegria no nosso coração. Eu fiquei boba, fico boba mesmo de estar participando. Então, o que eu quero falar para vocês é o nosso objetivo de estar explicando os momentos sagrados que nós temos dentro do catolicismo é justamente para que vocês absorvam esse tesouro maravilhoso que nós temos, chamado igreja. Gente, quando o padre fala que a igreja é nossa mãe, que a igreja é que transmite para nós a sabedoria, a gente fica pensando, como que é? Ah, tá louco. Esse padre tá ficando louco? Não tá ficando louco, não. É verdade. É verdade. Participar das celebrações da igreja é um aprendizado muito grande. É preencher o coração de uma fé inexplicável. Inexplicável. Então, nós estamos falando sobre o rito final. E o Flávio vai dar uma pinceladinha aí para nós. Falou da bênção, eu lembrei aqui agora que o sacerdote ele abençoa a assembleia, né? Aquele povo que está reunido ali, invocando a graça de Deus sobre todos que ali estão. Então, essa bênção final é dada pelo sacerdote e é um momento assim importante, né? Onde ele invoca a proteção e a graça de Deus sobre todos aqueles presentes. Então essa bênção final, e tem todas as orações da Santa Missa, a pessoa falou que não é igual toda a missa, tem orações próprias, e essa oração da bênção final, ela também é tirada da Bíblia, assim como todas as outras orações, muitas outras orações da Santa Missa é tirado da Palavra de Deus. E ali a gente vê em Números, capítulo 6, versículo 24 ao 26, diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha, misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o rosto e te dê a paz. Essa é uma das fórmulas que o padre fala no final, na despedida, lá na bênção final e na despedida. Em Filipenses 4, versículo 7, também diz assim, Dilce, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Também é uma outra forma. Então, essa bênção de paz é desejada então a todos os fiéis que ali participaram da Santa Missa. É importante dizer que a Santa Missa, a missa significa a missão, né? A senhora já explicou isso? A missão de Jesus Cristo, é isso? A missão nossa missão. A missão também nossa é de buscar o que? A salvação, né? A gente busca a salvação.
E ali nós temos uma palavra Eucaristia que o católico, se você perguntar, eu não sei, talvez 80% não sabe o que quer dizer Eucaristia, né? Ou até mais, ou apenas 5% não sabe, né, dos católicos. Mas assim, Eucaristia, nós já falamos, é uma palavra grega, significa ação de graça, né? É uma ação de graça. Mas aí nós falamos também o que é graça. A graça, a igreja diz que é um favor sobrenatural de Deus, certo? Então, essa ação sobrenatural de Deus, a Santa Missa é uma ação de Deus para conosco. Não é uma ação do homem para Deus. Ela se torna assim depois do momento que a senhora falou, da participação. Se nós participarmos, essa graça que vem, ela volta também para Deus, essa ação de graça. É mais ou menos isso, dona Dilce? Seria a petulância nossa falar que esse culto, essa liturgia na Santa Missa, é o homem que faz para Deus? É o contrário, né? É Deus que faz para nós. Assim como Ele nos amou primeiro e nós retribuímos esse amor. Mas eu estou quase para te dizer que são os dois. São os dois, né? Porque se eu vou para a igreja, a fim de louvar a Deus. Sim. E é isso que Deus espera de mim. Que eu o louve, que eu o ame, entende? Que eu compreenda o quanto Ele me ama e que Ele quer ser correspondido. Então eu vou na igreja não só para receber de Deus, mas dar de mim também para Deus. E formar um só corpo. Com certeza, assim como Jesus disse, não é? Na oração sacerdotal. Então, Flávio, o rito final, quando o padre fala assim pra gente, é para acordar o povo, para ver que Jesus está mais do que presente no nosso meio. Ele fala, o Senhor esteja convosco, todo mundo, Ele está no meio de nós. Então ele fala assim, abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Ele quer que a gente saia da igreja abençoado, santificado, porque Deus ficou contente com os louvores que nós fizemos e nós recebemos a graça, como o Flávio disse, a graça de Deus. E só o nome já é o suficiente para nós, graça. Deus não cobra, Ele dá por amor para nós, todo o seu amor, todo o seu carinho e toda a sua proteção. É de graça que nós recebemos. Ele não pergunta se você merece, Ele está te dando a graça. Então, quando termina a missa, também, o Flávio estava falando aí que ela é bíblica, e é. Quando Jesus foi subir para os céus, quando chegou a missão final dele na terra, que ele ia subir aos céus, ele então reuniu algumas pessoas, mas os apóstolos ali, e ele deu uma missão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que for batizado e crer será abençoado, será filho de Deus, será uma pessoa nova. Agora, todo aquele que não acreditar, batismo não valeu não. Porque todo o nosso relacionamento com Deus, ele exige fé. Todas as vezes que Jesus fez um milagre numa pessoa, ele sempre falava, tua fé te salvou. Ele nunca fala assim, olha, eu quis que você sarasse. Não, tua fé te salvou. Então, se não existe fé da nossa parte, que a fé é a confiança máxima em Deus, nós não vamos conseguir nada de Deus. Então, e quando o padre fala, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, e nós falamos graças a Deus, não é graças a Deus porque acabou, não. Nós pedimos a graça de Deus para nós cumprir o que foi dito agora. Ide, aquele ide que Jesus deu para os apóstolos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quando você recebe de Deus a palavra, ela mexeu no seu coração. Ela deixou uma sementinha. E essa sementinha não é para ser guardada. É para ser colocada no fundo, no chão da nossa vida, que é o coração. E ela vai frutificar e vai ter dons, e esses dons nós vamos oferecer no altar na próxima missa. Quantas vezes a gente ouve a homilia do padre
e uma palavra martela na nossa cabeça. E mal sabemos nós que esse momento que nós gravamos na nossa cabeça vai fazer parte do nosso dia a dia, seja na nossa vida ou seja na vida de alguém que vai precisar de uma palavra amiga. É verdade, muito bem. Essa despedida, o sacerdote ou o diácono, né, que está ali presente, ele despede a assembleia. Geralmente com essa fórmula mesmo, né? Ide em paz a missa está acabada, ide em paz. A resposta então dos fiéis, como a dona Dilce falou, é graças a Deus. Tem essas fórmulas, a gente trazendo para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós temos lá em Mateus 28, 19 e 20, que diz, que a dona Dilce já falou, e depois ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aí, dona Dilce, que lindo, né? Não é? E esta passagem é grande. Jesus envia os discípulos para pregar e batizar todas as nações, refletindo o envio dos fiéis na missa. Então, quando ele envia, você tem esse envio de ir em paz. Está terminando aqui, nós tínhamos a passagem, vocês lêem em casa também, Marcos 16:15. Isso, veja Marcos 16:15, que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho, e toda criatura. Isso reflete... só até aqui, ensinar a mulher toda criatura. Também reflete o mandato de Cristo para evangelizar, similar ao envio na missa. Né? Que a gente deve sair, e assim, por quê? Nessa despedida, os fiéis, dona Dilce, eles são enviados, né, a viver e testemunhar o Evangelho. Aquele Evangelho, aquela atmosfera de oração, a gente deve fazer da nossa vida uma oração. Em tudo que a gente faz, com quem a gente estiver e aonde a gente estiver. Nossa vida deve ser um eterno louvor a Deus, dentro da Santa Missa e fora também da Santa Missa. Então vamos terminar aqui, dona Dilce, eu sei que a senhora quer falar, mas aí o nosso cinegrafista ali está falando que está acabando a bateria e a gente precisa encerrar. Terminamos aqui então essa missa parte por parte. É uma palavra muito singela, sem muito estudo bíblico, porque aqui nós não somos especialistas, surfistas, eletricistas, tudo isso nós somos leigos, catequistas, que também estamos aprendendo ainda muito e passamos um pouquinho que a gente sabe para partilhamos com vocês. Então, vou me despedindo, fiquem com Deus, tchau. Eu digo para vocês o seguinte, nós não somos mesmo especialistas, não somos pessoas como vocês, mas a vontade é tanta que o mundo se transforme, porque ele está indo de mal para pior, que nós pedimos a Deus que faça mais catequistas. O objetivo desse vídeo tão curtinho é fazer com que vocês reflitam durante a semana o que foi comentado. Talvez vocês enriquecem muito mais, vocês comentando e pondo dentro da alma de vocês e transmitindo do que nós aqui. Entende? Porque vocês vão ter contato com as pessoas e vão transmitir tudo isso. Eu fico contente em saber assim que ainda existem alguns que estão interessados em refletir e passar o dia na reflexão das palavras de Jesus. Eu quero dizer para vocês que eu desejo para vocês toda a felicidade do mundo e toda a fé que vocês tiverem, ela seja frutificada. Eu quero desejar para vocês um shalom. Que Deus os abençoe e os guarde. Fiquem com Deus e até depois de amanhã na missa, né? Tchau.